Bom, vamos lá, pessoal. Para nós começarmos, pessoal, efetivamente, eu quero combinar uma coisa com vocês. É, Vocês vão prometer para mim que vocês não vão sair daqui com nenhuma dúvida, tá bom? Porque hoje nós vamos falar de uma parte da teologia que é importante, mas que sempre gera muitas dúvidas e tem alguns conceitos que nós precisamos elucidar, tá? E assim, eu vou fazer o possível para que todo mundo entenda, para falar todos os conceitos, para explicar tudo direitinho, bonitinho. Só que vocês têm que me prometer que se alguma coisa vocês não entenderem, vocês vão me interromper e vocês vão perguntar, tá bom? Manda no chat aí, qualquer coisa, tá bom? Se eu não ver o chat, pode abrir o microfone, pode me chamar, não tem problema, porque eu vou projetar, então eu não fico vendo a tela, tá? Eu fico vendo a projeção só, tá certo? Aí a gente vai combinar isso, tá? Que vocês não vão sair daqui com dúvidas, tá bom? Eu não quero que vocês saiam daqui com mais dúvidas do que vocês já têm. A gente está aqui para solucionar, para resolver as dúvidas uns dos outros. Certo, pessoal? Então, ó, eu vou projetar para vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre arminianismo e calvinismo, tá? As diferenças soteriológicas. O que é diferenças soteriológicas? A soteriologia é a doutrina da salvação, tá? Sotero significa salvação, tá? Então, soteriologia, o estudo da salvação, a doutrina da salvação, tá? Quando nós falamos de doutrina da salvação, nós estamos falando da maneira ou da mecânica de como o homem é salvo, tá bom? E aí, nós temos hoje, basicamente, dois principais sistemas teológicos que, que tentam interpretar ou que tentam explicar como que se dá essa mecânica da salvação, tá? Como que a salvação se dá. É, por que que são sistemas teológicos? Porque são tentativas de entender realmente a mecânica da salvação. E a gente vai ver que ela é um pouquinho complexa, mas não difícil, tá, pessoal? Complexidade não é sinônimo de dificuldade. Então, assim, ela é complexa porque ela envolve algumas etapas, mas se nós explicarmos, se nós estudarmos direitinho, a gente vai ver que não é difícil, tá? Então, hoje, nós temos basicamente, no protestantismo, nós temos duas visões: a visão arminiana e a visão calvinista. Vocês devem já ter ouvido falar por aí sobre o calvinismo e tal, e tem muita caricatura por aí, tanto do calvinismo quanto do arminianismo, tá? Os dois lados. Então, assim, o conselho que eu dou para vocês é assim, ó, não tomem muito cuidado com os vídeos que vocês encontram na internet, tá bom? Vejam quem que está falando,
tá? Se aquela pessoa, ela realmente ela está falando coisa séria ou não. E aí, para você saber isso, você tem que estudar os dois lados. E uma outra dica que eu dou é assim: se você for estudar, estude o calvinismo escrito por calvinistas e o arminianismo escrito por arminianos, porque sempre que você lê um escrito pelo outro, ele é sempre tendencioso, tem sempre um contraponto e tal. E quando a gente fala, quando a gente fala de uma doutrina é, não contrária à nossa, mas diferente da nossa, nós precisamos ser honestos também com a outra parte, tá? Então, assim, para nós entendermos os dois, nós devemos ser honestos com as duas partes. Um outro ponto que a gente precisa entender também é que a arminianismo e calvinismo, eles não são excludentes, tá? Eles são diferentes, tá? É uma visão, né, de um lado e outra visão do outro, e elas não se anulam, tá? Elas são concomitantes, tá certo? Elas têm diferenças, mas elas também têm semelhanças, como a gente vai ver. Então vamos lá. Primeiro assim, ó, o que é um sistema teológico, tá? Sistemas teológicos são visões que identificam e sistematizam o ensino organizado dos temas bíblicos para se constituírem como núcleo das crenças e doutrinas cristãs. Então, assim, é um sistema teológico, por quê? Por que que é um sistema? Porque ele tem um funcionamento, tá? Ele tem um modo de ser, ele tem um modo de agir, tá? São visões, por quê? Porque são interpretações de temas da Bíblia, em específico aqui da soteriologia, da doutrina da salvação, que vai pegar todos os pontos dentro da Bíblia que falam sobre salvação, porque nós temos 66 livros, pessoal, que foram escritos em um período de aproximadamente 1.500 anos por 40 autores diferentes, em épocas diferentes, né, e tal. Então, assim, ainda que os textos sejam inspirados por Deus, sejam inspirados pelo Espírito Santo, ainda que haja uma coesão e uma coerência dentro dessa narrativa desses 66 livros, muitos temas, eles não, muitos não, os temas não estão na Bíblia sistematizados. Então, o que, que o sistema teológico faz? Ele pega esses temas que estão nessa grande narrativa e ele sistematiza, tá? Sistematiza o ensino e organiza esse tema para que esse tema seja o quê? Seja o núcleo de uma crença, de uma doutrina, tá bom? Então, como que funciona a doutrina da salvação? De Gênesis a Apocalipse, pega todos os textos que falam sobre salvação e aí vão identificando os pontos, ou seja, esse sistema, essa mecânica, essa maneira como funciona a salvação para o homem, e aí sistematiza como forma de ensinar. Porque quando eu sistematizo para um ensino organizado, isso se constitui como o quê? Como o núcleo de uma crença. Tá? E é por isso que nós temos, então, o arminianismo e o calvinismo. Tá certo? Eles são sistemas teológicos. Mas antes, para nós falarmos sobre o calvinismo e o arminianismo e entender esses dois sistemas, nós precisamos falar de um outro sistema que apareceu antes com esse senhor aí, ó, Pelágio de Bretanha. Tá? Pelágio de Bretanha, ele viveu de 350 a 423 da nossa era, com aproximadamente 73 anos. Ele foi um monge ascético nascido provavelmente na Britânia, na região da Grã-Bretanha. Tá? Pelágio, ele falou algumas coisas sobre, principalmente, o pecado original, sobre a queda do homem, né, que é fundamental para nós entendermos a salvação. E falou alguma coisa também sobre o livre-arbítrio que tem a ver com o pecado. Né? O que que Pelágio falou? Pelágio, que aí depois essa doutrina ganhou o nome de pelagianismo, né?
O pelagianismo, ele rejeitava a ideia do pecado original, tá? Como que ele rejeitava a ideia do pecado original? O pecado de Adão e Eva, eles afetaram somente Adão e Eva. Tá? Os descendentes de Adão e Eva não herdaram a culpa nem a consequência do pecado de Adão. Quando a gente fala de pecado original, a gente está falando do primeiro pecado, que foi o pecado de Adão e Eva. Tá? Então, eles rejeitavam a ideia de que os descendentes nasciam com esse pecado, ou nasciam debaixo desse pecado. Tá? Ele acreditava fervorosamente no livre-arbítrio e na necessidade da graça para a salvação. Ele entendia ser a graça uma afeição natural do homem. E o homem pode, de fato, decidir obedecer a Deus o tempo todo sem nunca pecar deliberadamente e dolosamente. O pecado era um mal social e não um mal genético. Então vamos lá. O que Pelágio falava? Pelágio falava assim: olha, na verdade, o pecado de Adão e Eva, eles afetaram somente Adão e Eva. Tá? O pecado de Adão e Eva não afetou a descendência de Adão e Eva. A descendência de Adão e Eva tinha o livre-arbítrio normalmente e poder, pelo seu livre-arbítrio, caminhar em direção à graça de Deus. Tá? E aí, então, essa graça, ela se manifestava como uma afeição natural na vida do homem, porque o homem era dotado de um livre-arbítrio pleno, porque não foi contaminado pelo pecado original, e aí o homem poderia obedecer a Deus em todo o tempo, sem nunca pecar, deliberadamente ou dolosamente. Ou seja, o homem podia caminhar em direção à graça por si só, e aí por si só não pecar mais. Entendeu? E obter assim o que? A salvação. E aí, nesse caso, o pecado para ele era um mal social e não um mal genérico. Ou seja, o homem não nasce pecador. O homem nasce dotado de livre-arbítrio, com capacidade de obedecer a Deus e não pecar e caminhar em direção a Deus. E o homem pecava por quê? Porque era corrompido pelo meio, porque o pecado estava no mundo. Tá? O pecado, então, entrou no mundo por meio do pecado de Adão, e o homem pecava quando ele se tornava um pecador quando pecava. Certo? Essa é uma visão que foi depois rebatida, tá? E foi considerada herética. Herética mesmo, tá, pessoal? Quem foi o que condenou o pelagianismo foi Agostinho de Hipona, tá? Agostinho defendeu o monergismo, ou seja, a obra da salvação depende única e exclusivamente de Deus, sem nenhum tipo de participação do homem, tá? Pelágio defendeu uma doutrina da salvação que abria as portas para a contribuição humana legítima para a salvação, de tal forma que seria desnecessária qualquer graça auxiliadora sobrenatural. Então vamos lá. Quando Pelágio defende a ideia de que a descendência de Adão e Eva não foi afetada pelo pecado original, e eles, então, dotados de um livre-arbítrio pleno, poderiam caminhar por si sós em direção a Deus, isso faz com que o homem não precise de o quê? De um salvador. Porque se o homem não foi afetado pelo pecado, se ele não foi escravizado pelo pecado, como o próprio Jesus falou, e ele pode, por si só, escolher caminhar em direção à graça, caminhar em direção a Deus e não pecar, o homem não precisa de Jesus. E aí, então, o Agostinho vem e diz assim, ó, não, na verdade, né, a salvação ela é uma obra que depende única e exclusivamente de Deus. O homem não participa, é Deus que salva o homem, é Deus que faz tudo. Tá? Por quê? Porque o homem estava o quê? Estava escravizado pelo pecado. Tá bom? Então, Pelágio defendeu essa doutrina que fazia com que o homem não precisasse de um salvador e poderia por si só caminhar em direção a Deus e obter a salvação. Bom, como resposta ao pelagianismo,
veio depois uma doutrina chamada semipelagianismo. O semipelagianismo dizia assim, ó, o ser humano é salvo por Deus mediante a graça, mas que a salvação partia somente da iniciativa da boa vontade do coração do homem para com Deus. Tá? Então, o semi, olha só, o primeiro passo é dado pelo homem em direção a Deus. O semipelagianismo falava o quê? Não, o homem, ele precisa de Deus, certo? Só que ele ainda tem um resquício do livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio vai fazer ele olhar para Deus. E aí, quando ele olhar para Deus, então Deus vem com a graça dele e salva o homem. Entendeu? Então, você vê que é a doutrina de Pelágio, mas não ela na sua completude, certo? Pelágio cria que o homem não foi afetado pelo pecado e podia caminhar em direção a Deus e obter a salvação sem a necessidade de que Deus viesse ao encontro do homem. O homem por si só podia ir até Deus, podia ir até a graça e lá receber a salvação. No semi-pelagianismo, não. O homem se volta para Deus, mas Deus também tem que se voltar para o homem. Tá? Então, essa doutrina foi chamada de semi-pelagianismo. Semi-pelagianismo, pessoal, é o que a gente vê na Igreja Católica. Tá bom? A Igreja Católica crê nisso. A Igreja Católica crê no semi-pelagianismo. Ainda hoje. Certo? Então, pessoal, ficou claro para vocês como era o pelagianismo e o semi-pelagianismo? Isso aqui, pessoal, a gente está falando do século quarto e quinto da nossa era. Tá? 350, 400, até 400 e um pouquinho ali. Tá? Você vê como essas coisas já estavam. Esse tema não é novo. Né? Esse tema vem lá de trás. Né? Bom, vem então a Reforma Protestante em 1500. E quando a Reforma Protestante vem, surge um homem chamado João Calvino. João Calvino foi um dos principais protestantes da época, ao lado de Lutero e Zwinglio. Tá? E aí, João Calvino, ele nasceu em Lyon, 10 de julho de 1509, e morreu em Genebra, 27 de maio de 1564. Você vê aí 53 anos, né? Muito novo, né, pessoal? As pessoas elas não viviam muito naquela época, né? Muito novo. A principal obra de Calvino é chamada de hoje As Institutas de João Calvino. Né? Depende da edição, você tem aí 4 volumes, às vezes mais, às vezes menos, às vezes eles compilam, tá? Mas geralmente são 4 volumes, são chamadas de As Institutas, ou As Institutas Cristãs também. E aí, o Calvino, ele vem combater o quê? O pensamento que reinava na época, que era o pensamento da Igreja Católica, que era o semi-pelagianismo. Tá? E aí, Calvino, então, ele vem defender alguns pontos da soteriologia contrários à doutrina do pelagianismo e do semi-pelagianismo, e ele vai desenvolver um sistema que foi chamado de calvinismo, que ele mesmo não gostava que fosse chamado assim, mas que acabou pegando esse nome, que hoje as pessoas chamam muito de tulipa. Não sei se vocês já ouviram falar ou não. Ih, lá vem os calvinistas querendo tulipar as pessoas. Né? Por que tulipe? Tulipe é um acróstico. Tá? Então, o T de tulipe é o termo em inglês. Tá? O T de tulipe, ó, total depravity, que é a depravação total do homem. O que Calvino dizia? Calvino dizia assim, ou calvinismo diz, né? O calvinismo diz assim, olha, o homem, ele é totalmente depravado. O que é isso? Dizer que o homem é totalmente depravado é dizer que Adão e Eva, eles nasceram com o livre-arbítrio.
Eles nasceram não, eles foram criados, né? Adão e Eva não nasceram, eles foram criados por Deus. Adão e Eva foram criados com livre-arbítrio, total. Tá? Quando Adão e Eva pecam, o pecado entra na vida deles e escraviza eles, fazendo com que eles percam o livre-arbítrio. E aí, ao invés agora de serem livres, eles são o quê? Eles são totalmente depravados. Ou seja, Adão e Eva têm as suas afeições, as suas vontades e o seu intelecto corrompidos e escravizados pelo pecado. Essa é a depravação total. E aí Calvino vai dizer assim, ó, e a descendência de Adão herda esse pecado. Tá? E quando herda esse pecado, que é o pecado original, herda a culpa e a consequência desse pecado. Então, todos aqueles que nascem a partir de Adão e Eva, eles nascem o quê? Totalmente depravados. Ou seja, com as suas afeições, as suas vontades e o seu intelecto escravizados pelo pecado. Eles perdem o livre-arbítrio. Tá? E aí, aqui, você lembra que para Pelágio, no pelagianismo e no semi-pelagianismo, o homem se tornava pecador quando pecava? Aqui não, o homem não se torna pecador quando peca, ele nasce pecador. E isso inevitavelmente faz com que o homem um dia peque. Por isso, assim, um recém-nascido, ele já é um pecador, porque um dia ele vai pecar. Porque o homem perdeu a capacidade de escolher o bem e obedecer a Deus, porque se tornou escravo do pecado. Tá? Essa é a depravação total. O segundo ponto da Tulip é unconditional election, a eleição incondicional. Que aí Calvino vai dizer assim, ó, prestem atenção, por que é um sistema, né? Por que a gente fala que são sistemas teológicos? Porque esses pontos estão todos interligados, tá? Eles não estão soltos. Aí Calvino vai dizer assim, ó, porque o homem é totalmente depravado, perdeu o seu livre-arbítrio e não pode se voltar para Deus, ele precisa, então, que Deus os eleja. Tá? É o que nós chamamos de predestinação. É o que Calvino também chamou. Tá? Ele precisa que o homem seja um eleito de Deus, seja um predestinado. Então, Deus vai predestinar o homem à salvação. Mas como que Deus predestina isso? Incondicionalmente, ou seja, não há nenhuma condição prévia para Deus predestinar, para Deus eleger, para Deus escolher os que serão salvos. Ele escolhe pela sua boa vontade. É mais ou menos assim, como se Deus chegasse no meio de uma multidão e ali Deus apontasse assim, você vai ser salvo, você vai ser salvo, você vai ser salvo, você vai ser salvo. E aí perguntassem para Deus assim, Senhor, mas por que o Senhor escolheu esses? Ele diz, porque eu quis esses. Por causa da sua soberania, por causa do seu beneplácito, como eles dizem. Tá? Não tem uma condição para que Deus escolha esses. Deus escolhe porque ele quer. E ponto final. Então, porque o homem é totalmente depravado, ele precisa que o quê? Ele precisa que ser eleito, ser escolhido, ser predestinado por Deus para a salvação. Só que tem um problema, porque assim, o pecado está na vida do homem. Mesmo o homem sendo escolhido por Deus, o pecado está lá. Aí vem o terceiro ponto da Tulip, né? Limited Atonement, a expiação limitada. Prestem atenção. Expiação limitada. Por que é limitada? Porque aí Cristo vem como Deus e como homem para cumprir o plano de salvação e morrer na cruz e expiar o pecado do homem. Daí que vem expiação. Só que essa expiação, ela é limitada. Por que ela é limitada? Porque Cristo só vai morrer e expiar os pecados daqueles que foram eleitos.
Cristo não, no calvinismo, Cristo não morre por todos. Cristo morre pelos eleitos. E ele expia o pecado daqueles que foram eleitos e predestinados por Deus para a salvação. Por isso que no calvinismo a expiação ela é limitada, né? Nós já vimos a expiação, acho que há um mês e meio atrás, alguma coisa assim, nós vimos a expiação dentro da obra da salvação, tá? Então, no calvinismo, a expiação ela é limitada. Por quê? Porque Cristo morreu e expiou os pecados somente daqueles que foram predestinados por Deus, tá? Só que estes que foram predestinados por Deus, por quem Cristo morreu, eles precisam obedecer o chamado do Evangelho. E aí vem o outro ponto, tá? Irresistible grace, que é a graça irresistível, que diz assim, ó, aqueles a quem Deus predestinou, por quem Cristo morreu para expiar os pecados, serão alcançados pela graça, e a graça terá uma ação irresistível na vida deles. Ou seja, a graça vai agir na vida deles e eles vão responder ao chamado da graça sem resistir a essa ação. Tá? É mais ou menos assim, ó, o homem não pode dizer não para Deus. Tá? Então, olha só, aqueles que estavam escravizados pelo pecado e que foram predestinados por Deus para a salvação, por quem Cristo morreu para expiar os pecados deles, a graça vai agir na vida deles de tal maneira que eles virão para o Evangelho. Por quê? Porque eles foram predestinados por Deus. Vocês estão vendo como não tem livre-arbítrio, não tem escolha do homem aí, em nenhum momento. Tá? Então, a ação da graça ela é completamente irresistível na vida de quem? Na vida dos eleitos só. A graça não está sobre todos. A graça está sobre os eleitos, sobre aqueles por quem Cristo morreu. E aí o último ponto da Tulip é a Perseverance of the Saints, a perseverança dos santos, que vai dizer assim, ó, aqueles que foram predestinados por quem Cristo morreu e a graça atuou na vida deles de tal maneira que eles não resistem ao chamado e vêm para o Evangelho, esses perseverarão até o fim. É o que grosseiramente a gente conhece como salvos, salvos para sempre. Já ouviu essa expressão? Uma vez salvos, salvos para sempre? Então, vem desse conceito de perseverança dos santos. Por quê? Porque eles vão dizer assim, ó, aquele que foi predestinado por Deus para ser salvo, Cristo morreu por ele, expiou os pecados dele, a graça vem sobre ele, age na vida dele de maneira irresistível, ele não consegue dizer não e vem para o Evangelho. Quando ele vem para o Evangelho, Deus garante que ele vai o quê? Perseverar até o fim. Tá? Só que, eu tenho certeza que você está se perguntando aí, não, mas peraí, mas tem gente que se desvia. Não é isso. Se você perguntar para um calvinista assim, e aquele que desviou? Ele vai dizer assim, ele não era um predestinado. Tá? O calvinista vai dizer assim, ó, ele não era um predestinado. Ele estava ali na igreja, ele levantava a mão, adorava a Deus, chorava, mas aquilo era pura emoção. Ele não era um salvo, ele não era um predestinado. Por isso ele não perseverou. Tá? Por quê? Porque somente os predestinados vão perseverar até o fim. Então, pessoal, essa é a mecânica da salvação calvinista. Tá? Vamos lá, de novo, para nós entendermos. Ó. O homem é totalmente depravado, tem as suas afeições, as suas vontades e o seu intelecto escravizados pelo pecado. O homem é escravo do pecado. Aí Deus o predestina pela sua soberania e pela sua vontade para ser salvo, não todos, somente alguns. Esses que foram predestinados, Cristo vem e morre por eles para expiar o pecado deles.
E aí, estes predestinados, a graça vai, age de maneira irresistível na vida deles, traz eles para o evangelho, e estes perseverarão até o fim. Só que eles só vão chegar lá por quê? Porque eles foram predestinados. Porque eles foram eleitos, escolhidos por Deus. Vocês estão vendo como não tem liberdade do homem em lugar nenhum? Não tem livre-arbítrio, não tem escolha, não tem nada. O homem é praticamente um robô. Porque o homem faz exatamente aquilo que Deus o predestinou para que ele faça. Tá? Vou parar um pouquinho aqui agora, só para perguntar para vocês. Vocês entenderam como que é a doutrina calvinista? Ficou alguma dúvida? Entenderam? Anco, Diga. eu queria perguntar o primeiro ponto lá da depravação do homem. Ah, Eu não sei, talvez se eu não entendi, mas aquele primeiro ponto dá para a gente concordar, não dá? Porque o homem ele nasce pecador, depravado. sim, a gente vai ver quando eu falar sobre o Ah, arminianismo. ok. Não era isso. Tranquilo. O Gui levantou a mão? Foi sem querer. Desculpa aí. Foi sem Deu pra querer? entender sim. Foi sem querer querendo? Tá certo. Pessoal, ficou alguma dúvida? Então, vocês entenderam que é a depravação total, vocês entenderam que é a eleição incondicional, ou seja, uma eleição, uma predestinação que não tem uma condição prévia. Vocês entenderam que é a expiação limitada, Cristo morre só pelos eleitos. Tá? A graça é irresistível, eles não conseguem resistir à ação da graça. E aí esses perseveram porque a ação da graça é irresistível na vida deles. Eles conseguiram entender? Ficou claro para vocês? Podemos passar para o próximo ponto, então? Beleza, vamos lá. Eu vou projetar de novo para vocês aqui, peraí. Vamos lá, então. Então, esse foi o calvinismo, tá? Aí, como resposta ao calvinismo, nós temos o quê? O arminianismo, tá? Esse senhor aí, Jacó Armínio, tá? Que nasceu em Alderwater, em 10 de outubro de 1560 e morreu em Leiden, em 19 de outubro de 1609. Aqui, pessoal, olha que coisa interessante, ó. Porque as pessoas vão... Tem muita gente que acha que Calvino e Armínio foram contemporâneos, ou seja, viveram na mesma época. Mas, na verdade, quando Calvino morreu em 1564, Armínio tinha 4 anos de idade. Tá? Então, assim, as pessoas vão dizer assim, eles discutiram. Não, não, eles não discutiram. Quem discutiu tudo depois foram os discípulos deles, que aí depois entraram em uns embates, umas coisas um pouco mais complicadas, tá? Então, quando... Alguém quer falar? Oi, é Suzana. Desculpa Diga. interromper, mas só uma questão histórica, assim, uma dúvida. O calvinismo foi na época da Reforma, você falou. Foi. Calvino, Foi. Ah, Calvino foi um dos reformadores. tá. Não foi o Apesar, pensamento predominante, foi um dos. É isso? não, foi o que predominou, né? Porque assim, Lutero não sistematizou, né? Lutero pôs lá as 95 teses e aí Lutero deu início à reforma protestante, mas quem sistematizou o ensino protestante foi Calvino, tanto que perdurou até hoje. Anderson, Entendeu? a Suzane também me fez levantar um questionamento. Hum, O Martinho Lutero, ele tinha a mesma linha de pensamento que Calvino? Assim, no caso, sei lá, se eles chegaram a discutir como que funcionava?
Então, hoje a gente tem o luteranismo, que segue basicamente a mesma linha, tem algumas poucas diferenças. É que Lutero ele não entrou nessas questões de livre-arbítrio, de predestinação, entendeu? Porque como Calvino tratou dessas coisas, ele não entrou nessas questões, entendeu? Mas é basicamente a mesma coisa também, certo? Por quê? Porque quem vai realmente falar, olha, pessoal, calma aí, não é bem assim, foi Armínio, tá? Que foi, assim, algum tempo depois da morte de Calvino. Né? Quando Calvino morreu, Armínio tinha 4 anos de idade. Então, até ele crescer, estudar, começar os seus estudos e tal. Inclusive, Armínio depois deu aula na mesma faculdade que Calvino. Tá? E aí, algumas pessoas podem falar assim, mas Armínio no começo era calvinista. No começo todo mundo era calvinista. Porque o único sistema de pensamento soteriológico era o de Calvino. Então as pessoas eram ensinadas no calvinismo e prosseguiam naquilo. Armínio foi formado no calvinismo, estudou aquilo, começou a estudar e depois ele falou assim, opa, calma aí, não é bem assim. Tá? Então, assim, alguns anos depois, surge quem? Jacó Armínio. Tá? A principal obra de Armínio são as obras de Armínio em 3 volumes, publicado pela CPAD, tá? Pela editora da nossa igreja e tal. Aí, Armínio, ele vai defender alguns pontos que depois foram sistematizados, tá? E foram chamados de facts, ou fatos, né? O nome em inglês. Que também é um acróstico, tá? Que é Freed by Grace, né? Então, livre pela graça, que vai dizer assim, ó, por exemplo, ele vai, eu vou abrir todos para a gente poder ver como que como que Armínio respondeu aos pontos, tá? Porque quando ele traz como facts aqui, ele não está em ordem da mecânica porque é um acróstico, tá? Então, olha só. Atonement for all, conditional election, total depravity e security in Christ. Aí ele vai dizer assim, ó, que total depravity, o homem nasce totalmente depravado, tá? Que é o mesmo ponto do calvinismo. Exatamente igual. Então, assim, nesse ponto, Armínio concorda com Calvino. E ele diz assim, ó, o homem perde o livre-arbítrio e o homem, então, passa a ter a sua afeição, seus desejos, seu intelecto escravizados pelo pecado. Ele passa a ser uma pessoa totalmente depravada, certo? Só que ele vai dizer assim, ó, que a graça de Deus, ela vem sobre o homem e faz o quê? Liberta o arbítrio do homem. Ela liberta o arbítrio do homem e nesse libertar do arbítrio faz com que o homem seja capacitado a crer na pregação do evangelho. Tá? Então, olha só, a graça vem, por isso que o livre-arbítrio que nós temos hoje, ele não é igual ao livre-arbítrio de Adão e Eva. Adão e Eva foram criados com o livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio hoje, ele é restaurado pela graça. Então, assim, ó, o homem nasce totalmente depravado, a graça vem sobre ele, liberta o arbítrio dele, restaura o seu arbítrio, e aí por isso que é chamado de livre-arbítrio, e ao mesmo tempo capacita o homem, a graça capacita ele a crer na pregação do evangelho. Tá? Mas aí ainda tem um problema. O problema de qual? Da eleição. Tá? Da predestinação. Por quê, pessoal? Porque assim, a predestinação ela é bíblica. Então a gente não pode negar
Não tem como negar, ela está na Bíblia. O que a gente precisa entender é a maneira como se dá a predestinação. E aí ele vai dizer para nós assim, ó, a eleição ou a predestinação, ela é condicional. Ou seja, ela tem uma condição. E aí foi esse ponto aqui que gerou muita dúvida em muita gente quando eu falei sobre ele de maneira muito superficial em um dos nossos encontros. Porque quando eu digo que a predestinação ou a eleição, como é mais conhecida, é condicional, ou seja, tem uma condição, significa dizer que Deus, ele predestina pela sua presciência, tá? O que é a presciência de Deus? A presciência é o conhecimento prévio. Ciência, conhecimento. Presciência, aquilo que é conhecido anteriormente. Por quê? Porque Deus, ele sabe todas as coisas. Quando nós estudamos o ser de Deus, nós vimos que passado, presente e futuro para Deus são a mesma coisa. Por quê? Porque ele sabe tudo, ele enxerga tudo. Então, Deus já sabe, Deus já sabia, antes da criação de todas as coisas, quem que teria o seu, quem que, ao ter o seu arbítrio liberto, creria na pregação do evangelho. E aí Deus escolhe, então, salvar, ou ele predestina a salvação, aqueles que ele sabia que creriam na pregação do evangelho, porque foram capacitados pela sua graça. Vocês estão vendo como que é diferente? Porque aqui há a liberdade do homem. Porque ele vem dizer assim, ó, primeiro, ó, a expiação ela é para todos, ou seja, Cristo não morreu somente pelos eleitos, Cristo morreu por todos. Certo? Todos são salvos? Não. Mas Cristo morreu por quem? Cristo morreu por todos. A graça vem sobre todos e liberta o arbítrio de todos para que essa pessoa possa crer na pregação do evangelho. Aí o livre-arbítrio entra aqui. Como o livre-arbítrio foi restaurado, a pessoa, ao mesmo tempo que pode crer na pregação do evangelho, ela pode falar, não, eu não quero. Porque Deus não nos fez robôs. Né? Ó, você quer ver só? Quantas vezes você falou não para as coisas de Deus? Quantas vezes você já falou não para as coisas de Deus? Sabe quantas vezes eu falei não para Deus antes de me converter? Várias vezes. Né? Então, vamos lá. Eu ouvi um barulhinho aqui, alguém levantou a mão? Pode abrir o microfone e falar. Alguém? Alguém? Eu vou continuar então, depois a gente vê isso, tá? Então, olha só. Cristo, a expiação, ela é para todos, ela não é limitada, ela é ilimitada, certo? A eleição, ela é condicional, ela tem uma condição, qual é? Aqueles que creriam na pregação do evangelho. Então, aqueles que creriam que no sacrifício de Cristo, aqueles que creriam em Cristo como Messias, esse Deus escolheu salvar. Tá bom? E aí, a segurança em Cristo. Qual que é a segurança em Cristo? O Senhor nos dá a segurança de que se nós permanecermos em Cristo, nós seremos o quê? Salvos no final. Tá? Então, não tem perseverança nos santos, é segurança em Cristo. Tá? Nós temos a certeza de que se nós estivermos em Cristo Jesus, nós somos salvos. Então, se eu estou em Cristo Jesus, eu tenho a certeza do quê? Da salvação. Tá bom? Aí, agora, ó, vamos comparar aqui os pontos, tá? Calvinismo e arminianismo. O calvinismo vai dizer assim, ó,
depravação total. O homem é totalmente depravado. O arminianismo vai dizer, beleza, concordamos nisso. O homem é totalmente depravado. O pecado vem e tira o livre-arbítrio do homem e escraviza o homem. Escraviza o homem, tira o seu livre-arbítrio e faz o homem o quê? Escravo nas suas afeições, no seu intelecto, nas suas vontades. Beleza. Aí, a eleição no calvinismo, ela é incondicional. Porque Deus predestina quem ele quer, pela sua soberania. No arminianismo, a eleição ela é condicional. Deus predestina aqueles que ele viu na eternidade, que creriam na pregação do evangelho e no sacrifício de Cristo para perdão dos pecados. Então, a expiação, ou seja, a obra de Cristo, a obra expiatória de Cristo, no calvinismo, ela é limitada, porque ela é somente para os eleitos. No arminianismo, a expiação ela é ilimitada. Ela é sobre todos, porque todos tiveram o quê? Todos tiveram o seu arbítrio libertos e foram capacitados a crer na pregação do evangelho. Tá? No calvinismo, a graça é irresistível. A graça vem, age na vida do homem e o homem não consegue falar não. No arminianismo, a graça é resistível. Por quê? Por causa do livre-arbítrio, que foi restaurado. E aí, no livre-arbítrio, na sua liberdade, o homem pode falar, não quero. Certo? No calvinismo, nós temos o quê? A perseverança dos santos. Ou seja, aqueles que foram predestinados, que foram trazidos pela graça, de maneira irresistível, porque em Cristo morreu, vão perseverar até o fim. No arminianismo, é a segurança em Cristo. Ou seja, aqueles que Deus predestinou pela presciência, que tiveram o seu arbítrio liberto, ou seja, que foram livres da depravação total pela ação da graça de Deus e foram capacitados a crer e creram, porque Cristo morreu por todos e disseram sim à graça, esses que permanecem em Cristo vão o quê? Serão salvos, têm a certeza da salvação quando permanecerem o quê? Em Cristo. Tá? Então, pessoal, basicamente assim, é isso. Eu espero não ter assustado vocês. Eu espero, assim, que vocês tenham entendido. Vocês entenderam? Anderson, Fala, Everson. assim, então a eleição, ela existe sim, mas o calvinismo defende que, independente dos erros que você cometa na sua vida, você vai ser salvo. Já o arminianismo, se você não vigiar, você perde a salvação. É isso? Isso. Só que, vamos lá. O calvinismo, ele vai dizer assim, aqueles que foram predestinados, a ação da graça não é irresistível na vida deles, eles não conseguem resistir, então a ação da graça age na vida deles de maneira que eles não pecam mais para a perdição. Entendeu? Não é assim, já que eu sou salvo, eu posso sair e fazer o que eu quiser. Porque eles dizem assim, que aquele que não dá frutos da salvação, na verdade, não é um eleito. O eleito dá frutos da salvação. Entendeu? No arminianismo, a gente crê que se você ficar flertando com o pecado, uma hora o pecado vai cauterizar sua mente e o seu coração, e aí você desvia, você sai da graça e aí você perde a salvação. Tá? A segurança da salvação no arminianismo está em permanecer em Cristo. Entendeu? Ficou claro? Entendi, sim. Vamos lá. Então, esse embate sobre não se pode perder a salvação vem desse lado dos calvinistas. Os arminianos acreditam no contrário, certo? Certo, exatamente, Ana. Exatamente. Os calvinistas dizem assim, se você for um eleito, se você for um predestinado,
você não perde a salvação. Você não perde por quê? Porque você vai abandonar a vida de pecado porque a ação da graça é irresistível na sua vida, você não consegue resistir, certo? O arminianismo vai dizer que você pode perder a salvação porque você tem o seu livre-arbítrio restaurado. E aí, nessa liberdade que Cristo nos dá, nós podemos pecar a ponto de ter a nossa mente e o nosso coração cauterizados e nos afastarmos do caminho do Senhor. E aí, fora do caminho do Senhor, não estando em Cristo, nós não temos a segurança da salvação. Anderson, Diga, Thaís. quanto a tipo, batismo com o Espírito Santo, essas coisas, porque eu já vi alguns calvinistas falando que não tem mais batismo com o Espírito Santo, que na verdade isso aconteceu no dia de Pentecoste e foi ali naquele momento e depois não houve mais. O que os arminianos pregam não é meio que verdade. Isso é um fato verdadeiro da parte deles, assim, tipo, essa linha de pensamento dos calvinistas é real mesmo ou é besteira minha? Assim? Vamos lá, então. Essa parte do batismo com o Espírito Santo, ela não é tanto uma questão de calvinistas arminianos. Ela é mais uma questão de o que nós chamamos de cessacionistas e continuistas. Tá? Eu explico para vocês. Por que não é tanto uma questão de arminianos e calvinistas? Porque nós temos nós temos calvinistas pentecostais. Por exemplo, a gente não tem a presbiteriana renovada. A presbiteriana renovada crê na continuidade dos dons, no batismo do Espírito Santo, e eles são calvinistas. Né? Da mesma maneira que nós temos arminianos que creem no cessacionismo, ou seja, nos dons cessar. O que é o cessacionismo? O cessacionismo é uma corrente teológica que diz que os dons, eles cessaram, por isso que é cessacionismo, certo? Os dons estavam na igreja primitiva e os dons funcionaram nos primeiros séculos para a expansão do evangelho até que o cânon bíblico fosse fechado. A partir do momento que o cânon bíblico foi fechado, não é mais necessário nenhum tipo de revelação, então não é necessário mais nenhum tipo de dom, e aí os dons cessaram. Esses são os cessacionistas. Os continuistas, que somos nós, ou os pentecostais, creem que na verdade não. Na verdade, os dons continuaram em operação na igreja durante todos os séculos e perduram até hoje. Porque nós cremos que os dons, eles são uma capacitação para a pregação do evangelho e para a propagação do reino de Deus. Certo? Então, não é tanto uma questão de calvinistas arminianos, é mais uma questão de cessacionistas e continuistas. Porque nós temos arminianos que creem que os dons cessaram e temos calvinistas que creem que os dons continuaram. Tá? Agora, uma coisa, pessoal, que a gente precisa deixar bem claro, que pode gerar dúvidas também, que assim, o batismo com o Espírito Santo não é critério para a salvação. Tá bom? Porque tem muita gente que acha que assim, se eu não for batizado com o Espírito Santo, eu não serei salvo. É sim, pessoal, tá bom? O batismo com o Espírito Santo não é critério para a salvação. Você não precisa ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas e ter os dons para ser salvo. Para ser salvo, você precisa crer no sacrifício de Cristo, Cristo como Senhor e Salvador, que Cristo veio como homem, morreu por você, derramou o seu sangue para perdoar os seus pecados, te livrou da condenação do pecado, da condenação do inferno e te deu a vida eterna. Se você crer nisso e confessar a Cristo publicamente como seu Senhor e Salvador, você é salvo. Tá certo? Ficou claro, Thaís? Ficou claro, sim. Obrigada. Diga, Dalton. Agora, Diga, pode continuar. não, é que eu tenho uma outra dúvida a respeito, por exemplo, da grande tribulação, porque eu já vi alguns calvinistas falando a respeito do livro de Apocalipse em si, sabe? E é muito diferente do que a gente pensa, assim, do que a gente
do que é pregado na igreja, e é bastante complexo, na verdade. É muito complexo. A gente precisa tirar aí umas duas segundas-feiras para falar só sobre o milênio. Porque, assim, o capítulo, se eu não me engano, o capítulo 20 ou 21 de Apocalipse, nós temos 4 visões teológicas sobre um único capítulo. Tá? Então, assim, outra coisa, o arrebatamento, assim, o arrebatamento vai ser antes da tribulação, vai ser depois da tribulação, vai ser antes do milênio, vai ser depois do milênio. O milênio, por exemplo, os calvinistas, na sua maioria, são amilenistas. O que é um amilenista? Ele crê que o milênio não é literal, que nós já estamos vivendo o milênio. Né? A nossa visão da nossa igreja é de que o milênio é sim literal, ou seja, um período de 1000 anos, em que Cristo vai reinar e nós reinaremos com ele nesta terra. Tá? Então, assim, é bastante complicado e tal. Eu vou falar sobre isso com vocês quando a gente for ver escatologia. Tá bom? Mas a gente precisa aí de pelo menos umas 2 segunda-feiras para falar só sobre o milênio, que é bem complicado mesmo. Tá bom? Diga, Dalton. Paz, meu amigo, tudo bem? Beleza, e você? Tudo jóia. É um assunto que me encanta bastante e eu não sei quanto tempo você tem, eu tenho receio de trazer dúvidas aqui que se assemelham muito mais com compartilhar um ponto de vista. Há pouco tempo eu disse para você, né, que eu me considerava mais calvinista do que arminiano e depois que eu me debrucei em cima desses estudos, hoje eu me considero com um ponto de vista bem arminiano. Porém, essa questão da salvação, ela para mim ainda. Eu sou super resolvido com isso, mas para a questão de debate, quando fala de salvação, fala de a sua inclusão no corpo de Cristo. Você participando da morte dele, crendo naquilo verdadeiramente, fazendo parte do corpo de Cristo e se tornando um cristão, certo? Certo. Enxertados na videira verdadeira. Exato. E em Romanos 2, principalmente, Paulo fala sobre a circuncisão de coração. Porque daí, para você ser salvo para os judeus, você tinha que se tornar um judeu, porque o povo judaico foi escolhido por Deus no começo para ser exemplo para as outras nações. E aí, os gentios falavam, poxa, então eu preciso me circuncidar para me tornar como se fosse um judeu. E as mulheres questionaram, e como é que a gente faz? Né? Nós não temos como. E aí Paulo falou, então, a circuncisão que vale é a circuncisão de coração. Você crendo em Jesus como seu único, suficiente Salvador, você se torna pertencente a... Você é salvo, você se torna salvo. E na Bíblia, eu particularmente não consigo encontrar nada que desfaça isso. Porque a restauração, para mim, do livre-arbítrio, beleza, ele foi restaurado, mas na época de Adão e Eva, a própria Bíblia fala que nem as flores tinham espinhos. Era um mundo muito perfeito. Era um mundo que acho que não existia nenhum tipo de ameaça para nenhum dos dois, nem para Adão nem para Eva. E após o pecado, a gente teve uma certa dificuldade, né? Graças ao pecado, que hoje se a gente não se cuidar, né? Para quem vive, no caso deles, acho que vivia no meio do mato, se não se cuida, é devorado por algum bicho, né? Alguma coisa assim. A flor agora tem veneno. Então, a gente tem um mundo que foi mudado. Só que a lei da semeadura não foi revogada. Então, se a gente for para Gálatas 6, mais ali, enfim, eu tenho aqui várias, Jó 4:8, Colossenses, Provérbios, Gálatas. O que você faz aqui, você paga aqui. A lei da semeadura não foi revogada. Então, hoje a gente tem um livre-arbítrio que ele é moderado pela lei da semeadura. E antes era muito mais branda, antes do pecado. Então, assim, eu não vejo como você perder uma filiação dada pelo sangue de Cristo. Você creu de coração, foi circuncidado o seu coração, você é pertencente ao corpo de Cristo. Não há nada que eu possa fazer para desfazer isso e depois refazer novamente. Então,
Eu acredito que eu seja arminiano, por tudo que eu estudei e me identifico com isso. Mas a questão da salvação, para mim, você precisa crer em Cristo para ser salvo. Isso aconteceu de coração? Fechou. Não significa que você tem que... se eu aprontar agora, não. Todo mundo conhece um caso, todo mundo na família, assim, ouve no meio dos amigos que... eu conhecia um crente que, nossa, ele aprontava, não dava nada, nunca era pego, nossa, e viveu assim um tempão. Vai você aprontar. É uma vez só, você é pego, todo mundo acaba sabendo, sabe? Porque você tem um pai. Então isso, para mim, é um indício de que a pessoa é salva, sabe? Existe um cuidado divino, um cuidado que não está nos nossos olhos. Um cuidado por detrás da nossa vida que guia o nosso caminho. E aí a gente vê que tem pessoas que não têm esse tipo de coisa, que não sofrem, tem uma consciência, pode fazer o mal que for e a consciência está leve. Isso, para mim, é um indício de uma pessoa que ainda não teve encontro com Cristo. Mas os que já tiveram, eu não consigo imaginar como você desfaz uma filiação de sangue, entendeu? Uma circuncisão de coração. Entendi. Tá, vamos lá. Cara, você falou assim, tem bastantes pontos aí para nós pensarmos e refletirmos, tá? Não sei se a gente vai conseguir fechar todos, mas vamos lá. Bom, primeiro, o livre-arbítrio de Adão e Eva, eles não estavam no mundo perfeito, eles estavam no mundo bom, tá? A primeira coisa que a gente precisa pensar é nisso. A Bíblia diz assim, que Deus fez e Deus disse, e Deus viu que era bom. Se fosse perfeito, o pecado não teria entrado, né? Deus é perfeito, é impossível que Deus peque. Se o mundo fosse perfeito, se Adão e Eva fossem perfeitos, o pecado não teria entrado. Então eles eram bons. Eles não eram perfeitos. Uma experiência particular minha para você refletir um pouquinho. Um dia eu estava, sabe, naquelas insônias que dá de madrugada e tal, e comecei a pensar sobre Adão e Eva, e falei, puxa, Adão, né, tava lá no Éden, né, era tudo bom, tudo maravilhoso, e Adão fez o que fez, né, fiquei pensando assim, cara, o Espírito Santo veio e ministrou meu coração assim, você está julgando Adão por ele ter feito o que ele fez, talvez se fosse você no lugar dele, você teria feito até pior. Então, mas Adão provou da árvore do conhecimento. Então, eu acredito que Adão era um ser infinitamente ingênuo, porque não é porque você é perfeito que você tem as suas experiências e a sua sabedoria. Ele não era ingênuo. Não é o pecado. Não. Ser inteligente, enfim, aí é uma. Então, aí, cara, aí é que tá. Porque olha só, não é porque eles não tinham pecado que eles eram ingênuos. Eles não eram ingênuos. Mas eles não tinham experiências. Pecado. Eles não tinham as experiências necessárias. Cara, mas não são as nossas experiências pecaminosas que nos trazem sabedoria. Porque a Bíblia diz assim, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Mas depois de que foi provado do fruto da árvore do conhecimento, a coisa mudou. A coisa mudou porque o pecado entrou na vida deles e trouxe malefícios. Porque assim, ó, Deus descia do trono dele e caminhava com eles pelo jardim. E Deus estava ensinando a eles todas as coisas. Eles não eram ingênuos, eles eram santos, puros, mas eles não eram ingênuos, entendeu? É a questão da malícia. Ainda não chamaria de malícia, chamaria de experiência, de você aprender a lidar com uma situação. No caso ali de você provar do fruto do bem e do mal, do conhecimento, né? É uma vez só. Você não tem duas oportunidades para falar, não, essa é errada, então beleza, não faço mais. Não, já era. Então, mas assim, ó, cara, Adão e Eva não eram como crianças. Não, ok, vamos voltar. Esquece todo esse papo. Continua lá o negócio da. Porque senão vai lá. Um puxa o outro e tal. Então, assim, não era mais fácil, tanto que eles pecaram, né? Pecaram, tá? Vamos lá, o segundo ponto, quando você fala sobre a circuncisão,
Cara, quando a gente olha para a lei, a teologia do Antigo Testamento ela vai dizer para nós que era olho por olho e dente por dente. Tá? Isso é a teologia básica do Antigo Testamento. Quando você estuda qualquer livro de teologia bíblica, ele vai dizer assim, o Antigo Testamento, olho por olho e dente por dente, que era a lei, certo? Só que tem dois textos, para mim, que são fundamentais. Primeiro, ó, Deuteronômio 10, 16 a 18, diz assim, ó, circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não endureçais a vossa perdiz. E Jeremias 4:4, circuncidai-vos para o Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá. O que esses textos provam para a gente? Esses textos provam para nós que não era o ato em si que trazia justificação ao homem, mas era o que estava no coração do homem por trás do ato. Entendeu? Então, a circuncisão no Antigo Testamento não era simplesmente por praticar o ato, porque tinha que estar no coração. Se não tivesse no coração, o ato em si não tinha valor nenhum para Deus. Assim também eram os sacrifícios. Por isso que Deus diz assim, ó, eu não me agrado dos sacrifícios de vocês. Quando a gente lê o Antigo Testamento, tem lá em vários pontos assim, ó, eu não me agrado do sacrifício de vocês. Então, em todo o tempo, mesmo na lei, que era olho por olho e dente por dente, o que estava por trás do ato era o propósito do coração do homem. Tá? Por quê? Por que isso? Por causa da lei da semeadura. Porque hoje, na época da graça, o Senhor nos livra da condenação do pecado, mas a consequência do pecado a gente ainda colhe. É a lei da semeadura. Por que eu estou falando isso? Hebreus 6. Agora vai dar um nozinho na sua cabeça. Hebreus 6:4. É impossível, pois, que aqueles que, uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Cara, aqui está falando de gente convertida que perdeu a salvação. Ou que nunca se converteu de fato, né? Não, eles... Dalton, olha só, eles se converteram, cara. Olha só, eles foram iluminados. Eles provaram o dom. Eles se tornaram participantes do Espírito Santo. Eles provaram a boa palavra e provaram os poderes do mundo vindouro. Cara, só faz isso quem é convertido. Que quem não é convertido não experimenta dessas coisas que o texto falou. Então ali está falando de gente convertida que perdeu a salvação. E esse texto é um tiro no pé dos calvinistas. Entendeu? Então, é um assunto mais longo. Offline a gente fala mais sobre isso. Então, mas assim, ó, o texto está falando de gente convertida. Sim, mas Porque, em momento... Assim, Não, pode falar, pode concluir. Porque assim, ó, como que eu provo do dom celestial, participo do Espírito Santo? Não há como eu provar dessas coisas, participar do Espírito, fazer parte do corpo, se eu não sou convertido. Entendeu? Sei lá, Anderson, eu acho a questão de filiação, a questão de salvação, de crer, tão séria, quando o seu nome é escrito no livro da vida, depois existir uma borracha, dependendo de qualquer coisa que você faça, depois escreve de novo e apaga. Eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar isso. Então, esse é ponto importante também que a gente precisa esclarecer. Porque não é assim, não é assim... poxa, eu estou na rua ali, passou... Tá? Um exemplo bem grosseiro, tá? Para nós entendermos. Eu estou ali na rua, passou uma moça bonita, eu olhei para a moça e desejei a moça. Aí Jesus vai lá e risca o meu nome do livro da vida. Aí eu chego no culto, ouço a palavra e falo, Senhor, me perdoa do meu pecado. Aí Jesus vai e escreve o nome no livro da vida. Aí eu saio dali, tomo uma fechada no trânsito, voltando para casa, brigo com o cara, falo alguma coisa lá e tal. Jesus vai lá e risca o meu nome da vida. Não é assim que funciona. Quando a gente está falando... Você lembra que eu falei assim, ó, você vai brincando com o pecado, a gente fala flertar com o pecado, né? Você fica flertando com o pecado, um pecadinho aqui, um pecadinho aqui, um pecadinho aqui. Vai chegar uma hora, como o próprio Jesus falou, um abismo chama outro abismo.
Mas você não pode, E aí, talvez, então, entender que o livro de Hebreus aqui, 6, Paulo escreveu isso daqui julgando pelo que ele estava vendo, não afirmando, porque foi não, Paulo que escreveu. não foi Paulo. O livro de Hebreus não, Hebreus falou, pô. não, Hebreus não foi Paulo. Hebreus não se sabe a autoria, sabe-se que não foi Paulo. Tá. Tá? Quem escreveu? Escreveu, acho que jogando pelo que viu. Não é? Se fazia um. Então, Dalton, cara, o texto é inspirado. Claro, né? Nunca chegaremos a lugar nenhum. Pelo menos eu me sinto muito seguro da forma que eu creio e da forma. Foi com muito estudo que eu consegui juntar as minhas dúvidas e concatenar no pacotinho das coisas que me satisfazem, sabe? E, de certa forma, meu espírito se justifica com isso. Então, cara, mas aí é que é complicado, porque assim, ó, as coisas que me satisfazem. Eu não vou à Bíblia, eu não vou no texto bíblico buscar aquilo que me satisfaz. Eu vou no texto bíblico buscar a verdade de Deus, ainda que ela me confronte e não me Sim, mas satisfaça. é que nesse caso aqui, eu estou só compartilhando contigo a forma que eu creio e não estou Uhum. procurando por aceitação, tá? Não, sim. eu sou super seguro dessa forma e para mim isso fecha maravilhosamente bem e tá tudo certo e concordo com quem acha que é possível perder a salvação, entendeu? Então, para mim, eu só queria compartilhar mesmo e a gente falar um pouquinho sobre isso daí. É isso aí, mas, cara, legal você falar sobre isso, tem pontos importantes aí. Como eu te falei, né? A gente não consegue fechar todos, porque são pontos bem complicados, mas Não dá. já fica a reflexão. Tá bom? Mas, ó, como eu prometi, prometi, né? Acho que daqui a algumas semanas, quando a gente iniciar esse módulo agora do Crescendo na Palavra, que ainda falta ver escatologia, a gente vai fazer uma imersão em Hebreus, tá? Vou fazer um estudo, vou Beleza, pegar o livro de Hebreus, a gente vai esmiuçar ele, capítulo por capítulo, os versículos e tal, a gente vai fazer um estudo bem legal. beleza, Inclusive, Anderson. Eu já falei eu já vou demais, eu vou fazer. até fechar meu microfone para dar oportunidade para outras pessoas, tá? É isso aí. Mas foi bom, obrigado, viu, pela contribuição. Valeu. Pessoal, vamos lá? Mais perguntas? Biblicamente falando, qual seria o argumento dos calvinistas para definir a expiação limitada? Porque vendo João, por exemplo, 3,17, entendo que a visão arminiana seja correta. Então, Amanda, eles não têm um texto bíblico, é um sistema de pensamento. Tá? Para algumas coisas eles têm texto bíblico, para essa não tem. Porque quando a gente lê João 3,16, que diz: "E Deus amou o mundo de tal maneira", aí você vai dizer assim: não, mas aqui está escrito que Deus amou o mundo. Aí eles vão dizer assim: ó, o mundo dos eleitos. Tá? Então, assim, tem umas. É o que a gente fala que os calvinistas eles dão cambalhotas. Eles fazem malabarismos de interpretação para defender o sistema deles. Tá? A gente chama vulgarmente isso de cambalhota. E lá vem o calvinista dando cambalhota. Não tem. Tá? São princípios de interpretação dentro do sistema deles e tal. Como, por exemplo, os textos do Novo Testamento que falam de predestinação. Nós temos 3 textos que falam de predestinação: Romanos, Efésios e a primeira epístola de Pedro. Desses 3, 2 falam explicitamente que a predestinação é pela presciência de Deus, e um não. Aí eles vêm e dizem assim: não, a salvação não é pela presciência. Bom, vocês sabem, deu para perceber que eu não gosto do calvinismo, né? É bem complicado. É bem complicado. Entendeu? Beleza. Deixa eu ver. O Dalton ainda está com a mão levantada ainda ou você levantou de novo? Ah, agora foi. Diga, Suzana. Espera aí que eu não sabia que dava para abaixar a mão. Anderson, eu tenho uma dúvida de um versículo que eu vou pôr no chat, que eu acho que tem a ver com aquela depravação total.
que porque o pecado passou para todos os homens, né? Às vezes a gente vai evangelizar uma pessoa e a pessoa pode falar, ah, mas eu não estava lá no Jardim do Éden, por que que o pecado passou para mim? Porque eu pequei também, né? Uhum. Então, você pode dar uma explicação sobre esse versículo, por favor? Tá. Esse versículo de Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Quando aqui está falando que todos pecaram, é porque assim, Adão, ele era o representante da humanidade, o primeiro homem criado. Tá? Após Adão e Eva, nenhum homem mais foi criado, todos foram nascidos. Então, aqueles nascidos de Adão e Eva em pecado herdam o pecado de Adão e Eva. Entendeu? Quando a pessoa fala assim para mim, né, eu não estava lá e herdei o pecado de Adão. Aí tem aquele argumento que é bem conhecido, que todo mundo fala, mas que é verdadeiro, né? Fala assim, eu também não estava no Getsemane e herdei a salvação. Entendeu? Então, assim, Adão, mas biblicamente falando assim, ó, Adão, ele é o representante da humanidade. Então, tudo o que Adão fez recai sobre a humanidade. Aqui, pessoal, com um conselho importantíssimo para nós homens, tá? Homem, preste atenção. Quando Deus diz que você é o cabeça da sua casa, é porque todos os seus atos têm uma consequência sobre o seu lar. Tá? Então, seja responsável nos seus atos. Cuide da sua família. Você é o sacerdote do seu lar. Receba essa aí, antes de dormir. Tá? Adão era o representante da humanidade. Nós somos os representantes dos nossos lares. O sacerdote dos nossos lares. A bênção e a maldição dos nossos lares está nos nossos atos. Ficou claro, Suzana? Não sei se ficou claro. Ficou? Ficou sim, obrigada. Vamos lá, pessoal, mais alguma pergunta, alguma colocação? Pessoal, vocês entenderam? Vocês entenderam direitinho arminianismo, calvinismo? Ficou claro para vocês? Por favor, não saiam com dúvida, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa que foi dita aqui, ou que não foi dita, que vocês ouviram, e vocês não quiserem compartilhar aqui com todo mundo, manda no meu WhatsApp, tá bom? O que eu não souber, a gente estuda junto, tá? Mas eu não quero que vocês fiquem com dúvidas, de maneira nenhuma. Tá certo? Beleza? Podemos encerrar então? Se ninguém tem mais nada para falar, vamos encerrar? Vamos? Deixa eu ver. Eu vou pedir pro Bruno orar por nós. Ô, Bruno, você ora por nós para nós encerrarmos? Porque eu estou ficando sem voz. Ora, pastor. Por favor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, estamos mais uma vez reunidos aqui em Tua presença, Senhor, te agradecemos por essa aula rica em conhecimento, Senhor, te agradecemos pela vida do Anderson, que tem se dedicado em nos ensinar um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Continua conosco no decorrer desta semana e nos abençoa no decorrer dessa noite, Senhor. Eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Pessoal, um beijo no coração de vocês, obrigado pela presença, participação de vocês, e uma boa noite e até mais. Em nome de Jesus. Boa noite, gente. Pai do Senhor. Paz, boa Paz do noite. Senhor, tchau, tchau. Pai, Senhor, pessoal, tchau.